vamos seguir na tua palavra. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, continue falando aos nossos corações, ó Pai. Que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo, Senhor. Aquilo que o Senhor vai falar nesta noite, Pai. Aquilo que o Senhor vai ampliar, aquilo que o Senhor já vem falando nesta noite. Abençoe o teu servo, usa ele poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria pela primeira vez estar aqui. Me chamo Marcos, dirijo uma congregação do Ministério de Madureira do Campo de Miracatu, aqui na cidade de Santo André. Estamos ali na Vila Letécia. Tivemos o prazer de conhecer o pastor Francisco e nos foi concedida essa oportunidade de estar aqui. Me faço acompanhado do presbítero Zé Roberto ali. Quero agradecer ao pastor e ao pastor. Não serei cansativo, por gentileza, abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de dividir com os irmãos, bem ciente de que Deus já tem falado conosco nesta noite e tem usado a vida dos irmãos que aqui já fizeram uso da sua oportunidade. Versículo de número 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu conto até 3, você pode ler em nome de Jesus. 1, 2 e 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito obrigado. Podemos aceitar. Quero parabenizar o círculo de oração por mais esse ano. Que Deus continue abençoando o pastor desta igreja, a pastora. Parabéns pelo trabalho, a liderança, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu estive meditando neste versículo a respeito do tema e o Senhor falou comigo e eu gostaria de dividir com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos diante de um livro bastante interessante, o livro de Hebreus. Ele vai ser escrito para judeus cristãos que estavam fora de Jerusalém, que viviam. E esses cristãos, segundo alguns historiadores, eles estavam passando por algumas perseguições devido à maneira em que eles estavam adorando a Deus, por não ter templo, por não ter altar, por não ter sacerdote. E eles estavam sendo combatidos por causa que os judeus adoravam usando elementos simbólicos. E diante disso diz que surge uma grande perseguição contra esses cristãos. E quando nós chegamos exatamente no capítulo de número 12, correndo um pouco aqui, nós vamos ver que o escritor aqui ele tem na sua cabeça uma intenção de encorajamento para esses irmãos. E nós dividimos aqui, ou eu dividi, esse capítulo de número 12 em duas partes. Nós vamos ver o capítulo de número 12, eu vou só ler, não vou nem ler o versículo, mas só as divisões. Na primeira parte do capítulo de número 12, observe que o leitor, ou o escritor, aos seus leitores, ele os incentiva para que eles viessem olhar para Jesus. Ele está usando, diante do cenário que ele vive, diante do conhecimento que ele tem, dos jogos, né, dos combates em que eles tinham em arenas. E ele usa como, nesse capítulo de número 12, a vida cristã baseado como se fosse uma corrida dentro de um estádio. E diante disso, então, ele vai dizer no versículo de 1 ao 3 que eles deveriam olhar para Jesus. Do versículo de número 4 ao versículo de número 6, ele vai dizer para que eles aceitassem a correção. Porque diante de algumas perseguições, de algumas lutas, alguns deles estavam descambando, que é o que o versículo 13 vai dizer dos joelhos fracos. E Deus então usaria da disciplina para que esses filhos voltassem.
seguir no caminho, ou aqueles que estavam saindo da direção. Do versículo de número 7 ao versículo de número 11, ele vai dizer que era necessário que eles suportassem a provação, o sofrimento, a qual eles estavam acometidos. Do versículo de número 12 ao versículo de número 13, ele diz que eles precisavam ser fortes. E é interessante que a segunda parte do capítulo de número 12, então nós vamos ver o escritor aqui destinando esta carta, e ele vai dizer como que esses cristãos agora deveriam viver uma vida santa, de maneira em que eles conseguiriam agradar a Deus. Como já foi dito aqui, com conhecimento de causa, a pessoa que falou, né, que eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo, e eles estavam correndo. Essa é a comparação. E para que eles então alcançassem esse objetivo diante dessa corrida, aqui o escritor ele vai dividir aqui duas coisas bem interessantes. Ele vai falar de relacionamento. Primeiro ele vai falar do relacionamento com os homens, e depois ele vai falar do relacionamento com Deus. Então eu gostaria rapidamente aqui, na minha oportunidade, de falar sobre esses dois grandes desafios que nós, como cristãos, temos na caminhada cristã. Nós temos esses dois desafios. O primeiro, versículo de número 14, o primeiro desafio na caminhada cristã é o de viver em paz com o próximo. Dentro dessa caminhada. E ele diz assim, ó, segui a paz com todos. E é interessante que essa palavra, no seu original grego, na transliteração aqui da palavra, esse verbo de seguir, que é diokete, a transliteração, traz aqui o sentido de seguir não apenas, como já foi dito aqui, um desejo de paz interior. E não apenas um desejo de estar em paz. Mas o autor, quando ele usa essa expressão, ele usa uma expressão aqui tirada no sentido de você ter uma disposição de ir longe, de se esforçar para manter a paz ou para ter a paz. Observe que ele está dizendo seguir, e esse seguir é mais ou menos assim na nossa linguagem, olha, se esforce. Para quê? Para que vocês vivam em paz, aquele que quiser. Então, agradar a Deus nesta caminhada cristã não é simplesmente sentir paz, mas se esforçar para que nós tenhamos paz nos nossos relacionamentos. E o que é interessante, observe, que ele diz que não é simplesmente no ambiente que nós vivemos, com pessoas da mesma crença, do mesmo pensamento, mas ele usa a expressão todos, no meio onde eles estavam plantados, onde eles estavam, então, inseridos. Isso aqui é um grande desafio. Porque, irmão, imagine se nós dentro da igreja, é difícil. Imagine no trabalho. Imagine na vida. Esses relacionamentos interpessoais, muito difícil. Por quê? Porque nós estamos diante de uma igreja, né, onde nós temos homens, seres humanos, com uma natureza tendenciosa, caída. Paulo diz que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria, constantemente ele fazia. Ele chega a dizer, usando a cultura de Roma, quem me livrará do corpo desta morte? Porque diz que alguns crimes ali em Roma, quando pego em flagra no ato, era, por exemplo, se eu matasse a pessoa, alguns eram condenados a carregar o corpo daquela pessoa em que ele havia matado. E essa pessoa então entrava em um estado de decomposição, em um estado de putrefação, e essa pessoa, a sua condenação era andar com esse homem. E Paulo usa isso, e olhando para a sua vida, ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Ele entende isso, porque nós somos tendenciosos, e é muito difícil, porque cada um de nós temos um temperamento. Um é melancólico, outro é fleumático, o outro é colérico, o outro é sanguíneo. E agora Deus nos une em um corpo para que nós venhamos caminhar, crescer, ser edificados. Imagine isso aqui. Que desafio! É tão desafiante que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo de número 18, ele diz assim, ó, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens.
E para que nós venhamos suportar, 1 de Coríntios, capítulo de número 13, amor, o ágape, porque o amor não é egoísta. A ciência incha, disse Paulo, mas o amor edifica. O amor tudo supera. O amor tudo suporta. É isso que o escritor, ele está dizendo. Então nesta noite nós temos um desafio. Qual é o primeiro desafio nesta vida cristã, falando aqui? Viver em paz entre nós. Viver em paz com o nosso próximo. Sabendo das mazelas, sabendo de que pessoas foram criadas em ambientes completamente diferentes. A mesma coisa que casamento. Né? A etimologia da palavra casamento, casa, uma casamento, aí a etimologia diz que vem de mente e de cimento colado. Aí Deus está querendo usar essa expressão para dizer duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto numa casa, precisam colados com cimento e precisam ter uma mesma mente. Isso não é fácil, irmão. Isso é difícil demais. Um paulista com uma pernambucana. Irmão, imagina isso. Dentro de um lar. Agora traz tudo isso, irmão, para dentro de uma igreja. E nós fazemos uma obra de Deus. Imagina isso aqui. Não é fácil, não. Então, para que nós venhamos manter a paz, para nós conseguirmos isso, o que nós precisamos? Para nós conseguirmos isso, primeiro, para vivermos em paz, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque senão nós não conseguiremos. Nós precisamos ser influenciados. As nossas obras, as nossas decisões, as nossas atitudes e as nossas palavras precisam ser influenciadas pelo Espírito Santo. Senão jamais nós conseguiremos isso. É por isso que em Gálatas ele vai dizer, digo, porém. Você sabe muito bem que essa expressão porém dentro de um texto, os mestres da palavra que estão aqui sabem que dentro da exegese, quando aparece a palavra porém ou mais, há uma mudança no sentido do texto. Ele estava indo para um lugar e quando entra a palavra porém, ela muda de direção. Ela está falando alguma coisa, mas de repente ele diz porém. Digo-vos, observe, andai. Isso é a influência. Dominado por, olha só, em espírito. Aí ele diz, e não cumprireis a concupiscência, que é o desejo desenfreado que habita no homem caído. Martinho Lutero, ele disse assim, eu pensei que o velho homem havia sido sepultado nas águas do batismo, mas eu me enganei porque o miserável sabe nadar. E nós nesta noite precisamos entender que jamais conseguiremos em nossa vida viver em paz entre irmãos se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por quê? Porque ele diz assim, porque a carne cobiça. Essa expressão é de batalha, é de luta. Dentro de nós há uma batalha. Aí ele diz, e ele se opõe um ao outro, para que esse que luta venha dominar a sua vida e você fazer aquilo que ele quer. Observe, isso é muito forte, irmão. Aí ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Isso é muito forte, mas não dá para parar aqui. Observe, por favor, o versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas. Observe um lugar onde não há paz. Aí ele diz, é onde a carne reina. Não é onde o Espírito governa a vida do homem, mas é onde o homem é governado pela carne, pela concupiscência, o desejo do velho homem, que ainda constantemente tenta se levantar. Eu fiz um seminário um dia, que era dos 7 pecados capitais. E dentro desse seminário o pastor trabalhou com uma espécie de bode. Disse pastor, que todos nós temos um bode dentro de nós. E tem dia que esse bode ele quer berrar. E nós precisamos todas as manhãs, quando acordar desse jeito, dar um banho de graça no bode. Porque tem dia que o bode quer sair para fora. O bode era os 7 pecados capitais em que ele estava falando. E nós precisamos entender que tem dia que é só a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não for a graça dele. Então é por isso que nesta noite nós precisamos que o Espírito de Deus se manifeste na nossa vida. Porque senão, observe nesta noite as manifestações que nós teremos em nossa vida. Ele vai dizer prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí ele começa, inimizade. Da onde nasce as inimizades? Nasce da nossa vida
regida, controlada, não pelo Espírito de Deus, mas pelo nosso próprio eu. Isso é muito sério. E ele continua dizendo: porfia, até disputa, emulações, observe, iras. E ele diz mais: pelejas, entre outros. Mas no versículo de número 22 ele diz: mas o fruto do Espírito. Observe mais o fruto. Aleluia, com vários nomes. Ele diz: é gozo, ou caridade, gozo. Aí ele diz: ó, paz. Essa paz não é a paz que o mundo dá, que o texto está falando. É a paz que Cristo nos dá. E somente o crente pode ter essa paz e essa alegria. Pastor, não puxe, por favor, meu termo que eu vou explicar. Mas felicidade o mundo dá. Felicidade o dinheiro dá. Felicidade a circunstância dá. Mas alegria só o crente tem. Aleluia. Por quê? Porque felicidade depende de circunstância e estado de espírito. A carta da alegria aos Filipenses foi escrita dentro da prisão. E Paulo constantemente dá graça e está alegre dentro da prisão. Por quê? Porque Paulo não depende da circunstância. Ele é cheio do Espírito Santo e esse Espírito concede a ele a alegria de suportar em tudo. Ele consegue dar graça. Somente assim que o homem pode dizer: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É somente o homem cheio do Espírito Santo que pode vir para um culto desse, com a porta fechada de emprego, passando por luta, ou como já foi dito aqui, passando por algum tratamento de quimioterapia, de radioterapia, ou alguma coisa, e ainda louvar o nome do Senhor e dizer que Ele é bom. O mundo não. O mundo, o dinheiro pode dar felicidade, mas a felicidade, ela é passageira. A alegria, aleluia, é fruto do Espírito Santo. Assim como a paz, nós só podemos nesta noite conseguir se nós nos enchermos do Espírito Santo. Segundo, para vivermos em paz, nós precisamos ter um espírito perdoador. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos lidando com homens caídos. Nós estamos lidando com pessoas de todo tipo. Por favor, mais uma vez, pastor. Eu vou dizer, e não se escandalize. Nós estamos... Eu tenho que usar com muita sabedoria a palavra. Mas num dos lugares mais difíceis. Por quê? Porque aqui, irmão, vem gente com o mundo lá fora. Desejava estar morto, aí Deus em sua graça traz para cá. Prostituta, assassino. Eu sei que tem gente aqui que às vezes nunca praticou nada disso. Mas mesmo assim temos tendências pecaminosas. E aí dentro desse ambiente aqui, agora nós temos que conviver. Você já imaginou? Que coisa difícil. Então, meus irmãos, nós não estamos no céu. E nós estamos entre irmãos. E entre irmãos, às vezes, algumas ofensas. E diante disso, e aí os discípulos um dia chegaram até Jesus. Diante disso, para perguntar para ele quantas vezes devia perdoar. Porque o homem tem os seus limites. E eles chegam usando hipérbole, uma linguagem exagerada, como se estivesse pegando Jesus, dizendo: eu vou pegar ele porque eu vou usar uma linguagem aqui muito grande. Só que aí Jesus reverte toda aquela situação, de perdoar sete vezes, tudo aquilo. E aí Jesus diz assim: olha só, versículo 3 do capítulo de número 17. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, ele diz: repreende. E se ele se arrepender, perdoa. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier. Ai, irmão, para pensar, isso aqui é fácil. Você está pensando que eu sou bobo, velho? Você descansa. Ó, Deus da glória. 7 vezes no dia. E imagine se olhássemos aqui dentro de uma linguagem, né? Da numerologia bíblica. Olha o que Deus está falando conosco aqui. Aí ele diz assim: arrependo-me e perdoa. E no versículo 5 ele diz: disseram então os apóstolos ao Senhor. Sabe o que eles disseram? Acrescenta a nossa fé. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, isso é difícil. Por isso, eu te peço, acrescenta a nossa fé. Aleluia. Para que nós venhamos perdoar. É necessário, meus irmãos, que Deus acrescente a nossa fé. Por quê?
Porque no capítulo de número 12, o versículo 15, ele responde o versículo 14. O capítulo falando da paz. E o versículo 16 fala da santificação, falando de Esaú. Um responde o outro. E aí no versículo ele fala da necessidade do perdão, porque ele fala que no versículo 15, tendo cuidado de que ninguém vos prive. Observe isso é muito sério, da graça de Deus. E que nenhuma raiz, observe que uma pequena plantinha pode se tornar em uma grande árvore. Uma ofensa. Uma ofensa. Já foi ofendido? Já foi muitas das vezes prejudicado, injustiçado? E essa pequena raiz pode se tornar em uma árvore. E para arrancar uma árvore, se conseguir, machuca. É muito difícil. E aí, ele vai dizer que pessoas feridas contaminam. Olha só. E aquelas pessoas que às vezes se magoam com outras dentro da igreja, que foram ofendidas, que foram feridas, às vezes uma palavra maldita, uma palavra mal interpretada, alguma coisa desse sentido, ou falhamos como seres humanos com outras pessoas, e diante disso nasce dentro de nós uma grande ofensa, nos fechamos, nos trancamos, e aquilo vai crescendo, e pode se tornar em uma grande árvore. E ele diz assim, portanto, vos perturbe, e diante disso, essa perturbação não para conosco, e diz assim que ainda pode contaminar as pessoas que estão ao nosso lado. Então nesta noite nós precisamos entender que é necessário que tenhamos um espírito perdoador. O perdão, você sabe muito bem que é quando nós abrimos mão verdadeiramente na nossa vida de reivindicar os nossos direitos, ainda que estamos dentro muitas das vezes daquilo que é correto, daquilo que é certo. A Bíblia chega a dizer, e Paulo vai dizer, olha, você pode até se irar, mas não vai querer fazer juízo com a sua própria mão, mas não peque. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que a justiça ela vem de Deus. Então nós temos que deixar na mão de Deus. E ele chega a dizer assim, quando você for votar, antes de ir votar, lembre-se se há alguém que você precisa reconciliar, fazer alguma coisa. Então nesta noite nós precisamos ter um espírito perdoador. E perdoe, meu irmão, que eu te falei, e também eu te perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu quero estar livre nesta noite em nome de Jesus de tudo que pode me impedir da graça de Deus. Quem me entende? Aleluia! Terceiro, para que nós venhamos viver em paz. Isso aqui é muito sério, mas é necessário também, depois de um grande entendimento, nós precisamos muitas das vezes evitar algumas pessoas. Porque existem pessoas, infelizmente, que são causadoras de perturbação, e a Bíblia diz até dentro do seio da igreja. Então nós precisamos, nesta noite, ter muita cautela. Não estou aqui trazendo nenhuma semente, dizendo que nós não devemos receber ou virar a cara, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos mostra, e havia alguns em que Paulo chamava atenção. Observe em sua saudação no capítulo 16, versículo 17, ele diz, rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos. Então ele diz, olha, existem algumas pessoas que nós precisamos desviar. Provérbios vai dizer assim, capítulo 6, versículo 16, essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª alma dele abomina, os olhos altivos, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e os pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentira. E aí ele diz, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então muitos de nós precisamos entender que existem pessoas que tiram a nossa paz, que são aqueles que trazem, que levam conversa, que fazem motim, que fazem bolinho, que causa divisão dentro da igreja, que traz grandes problemas. Esses também, se nós quisermos ter paz, nós precisamos ter sabedoria e dizer, nessa roda eu não me assento, com essas pessoas eu não quero ter contato, eu vou me afastar de toda a aparência do mal. Sabe por quê? Porque eu quero viver em paz. Fui chamado para trazer paz, não fui para trazer divisão dentro da igreja, não fui para trazer contenda, não fui para trazer problema. E existem algumas pessoas, infelizmente, que pela dureza do pecado agem assim, mas que nesta noite no nosso meio não agem em nome de Jesus. Quarta coisa, para nós vivermos em paz, nós precisamos amadurecer. Então, a vida cristã há uma
espera, se é essa palavra correta, em Deus, de que nós venhamos crescer. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo vai dizer que não pôde falar com ele com as palavras espirituais, sabe por quê? Porque eles são como meninos, eles não haviam crescido, estavam agindo como carnais, havia partidarismo no meio daquela igreja. Hebreus capítulo de número 5, ele vai dizer, vocês já viviam um semestre, mas vocês continuam ainda como criança. Então Deus espera que nós sejamos ou que nós venhamos a amadurecer, não agir mais como criança. Sabe, quando nós vivemos em paz, quando nós começamos a amadurecer, sabemos que tem muita coisinha no nosso meio que não vale a pena, que um cristão que amadureceu, ele diz não, ele fecha a porta para isso e ele continua na caminhada. Você recebe essa palavra? Eu vou finalizar. Mas o segundo desafio na caminhada é a santificação. E ele diz, irmãos, seguir a paz. E eu disse para você que a palavra que ele usa seguir, então tem o sentido de nós seguirmos, nos esforçarmos para ter paz e também nos esforçarmos para ter a santificação. Essa palavra santificação dentro do texto, ela não tem a ver com a nossa posição em Deus. Então isso é interessante porque nós temos os 3 tempos da salvação. A salvação no passado, que é a justificação, a salvação no presente, que é a santificação, e a salvação no futuro, que é a glorificação. Então esses 3 tempos estão envolvidos na nossa salvação. Nós fomos santificados no sentido da posição em que Ele nos coloca como justificado diante de Deus, mas nós estamos sendo justificados, nós estamos sendo ainda santificados. Então nós estamos em um processo, e é isso que Ele vai dizer aqui no capítulo de número 12, que nós precisamos fazer o quê? Há um processo, o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida, e Ele está dizendo, nesta caminhada, nessa corrida que Ele dizia, é necessário que nós nos esforçamos para nos santificar, levando agora esse relacionamento com Deus ao esforço que nós também devemos fazer nesta caminhada. E isso é bem interessante. Por quê, meus irmãos? Porque dentro do processo de santificação nós temos 3 inimigos. O primeiro inimigo é o mundo. Esse mundo em que 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 4, ele vai nos dizer, João capítulo 4 e 4, também vai nos dizer, esse mundo que eu estou falando não é um mundo cosmo, né? o criado por Deus. Não é o mundo como Deus muitas das vezes refere ao homem. Deus amou o mundo, falando do homem, não. Mas é a expressão de mundo sistema. O sistema que é governado por Satanás. Esse mundo. Então, nesta corrida nós temos 3 inimigos. E o primeiro inimigo é o mundo. Esse mundo que quer nos conquistar. Nós estamos nesta caminhada. Mas esse sistema governado por Satanás tenta fazer de tudo para nos desviar desta caminhada. E quem é amigo deste mundo, desse sistema, torna-se inimigo de Deus. Então, nesta caminhada, esse inimigo nós precisamos vencer. Nós não podemos ser vencidos como Demas, que a Bíblia diz que amou o presente século e retrocedeu, parou. Mas nós devemos seguir em frente, meus irmãos, combatendo, como ele diz, resistindo até o sangue. Ele diz, deixando todo o embaraço, o pecado e o embaraço não é pecado, mas o embaraço nos leva ao pecado. Então tem o pecado e tem também o embaraço. Ele diz, nós temos que sair de perto disso e seguir para o alvo. Cuidado com o mundo. Mas ele não fala só do mundo, ele fala do diabo, do reino das trevas. Então nós temos um outro inimigo que é Satanás. E Satanás, a sua maior arma é a tentação. Ele trabalha dentro da tentação. A tentação, segundo alguns teólogos, eu acho interessante, eles dizem que a tentação mais ou menos é um grito aqui fora para que o homem interior nosso caído lá dentro ouça e se levante e ressuscite. Então ele vai trabalhar dentro daquilo que nós temos mais desejo, como o Tiago diz, que cada um de nós somos seduzidos e engodados por aquilo que cada um de nós temos de mais desejo dentro de nós. Então o homem interior deseja algumas coisas que esse mundo ele tem. E o diabo vai trabalhar com a tentação, colocando laços, colocando coisas. Para quê? Para que nós venhamos ser. E o terceiro inimigo, já estou falando, é a carne. Esse é o nosso pior inimigo. Por quê? Porque esse inimigo às vezes nos conta, nesse processo de santificação, algumas mentiras. E eu falo rapidinho aqui. Pelo menos 4 mentiras que o velho homem conta para mim, para
você. Velho homem que eu estou dizendo é um homem que mora dentro de você. Já leu aquele livro que diz que há um estranho que mora dentro de você? É meio assustador falar assim, né? Mas você já imaginou isso? Ele chega a dizer que é um maltrapilho, né? Que mora dentro de nós. Um mendigo. Nossa! Você já imaginou isso? Ele fala desse homem caído. E esse homem caído, ele nos conta algumas mentiras. A primeira mentira que esse homem, ele nos conta quando nós estamos diante da tentação e do pecado, sabe qual que é? Esse pecado, ele é insignificante. Então, muitas das vezes, quando nós estamos diante do pecado e nós estamos no processo de santificação, esse velho homem que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus trabalhando de um lado e ele trabalhando do outro. Aí ele diz assim para mim e para você: ei, isso daí é bobeira. Esse pecado não é nada. Isso não faz mal. Vai para cima. Porque posicionalmente ninguém te tira da posição que Cristo te colocou. Só que aí Cristo vai dizer a razão. Sem santificação ele diz: ninguém verá o Senhor. E ele fica dizendo: vai, não tem problema não. Não tem problema não. Isso daí é insignificante. Aí 1 Coríntios 5,6 diz assim, ó: não é boa a vossa jactância. Aí ele diz: não sabeis que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então nós não podemos ser tolerantes com os pequenos pecados. Sabe por quê? A raiz de todo fracasso espiritual é a desobediência nas pequenas coisas. Desobediência, por menor que seja, reforça o fundamento do fracasso espiritual. Sabe por quê? Cedendo coisinhas pequenas, não, isso não tem importância. Por quê? Porque o meu homem interior, lembra da Santa Ceia, você não vai ser julgado por você mesmo. Nós seremos julgados por um justo juiz, meus irmãos. Então não guie a sua vida pelo homem interior, mas guie pela palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tome cuidado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse homem interior, ele conta algumas mentiras. Então nós precisamos temer as consequências do pecado. Segunda mentira que ele nos conta é mais ou menos assim: é só essa vez. Vai lá. Recebe. Nós estamos em um processo de santificação. O Espírito Santo trabalhando, mas aí, de repente, o velho homem, combatendo com o Espírito, ele diz: vai lá, é só essa vez. Você vai parar depois. Não tem problema, não. É só essa vez. E tá vendo? Só essa vez. É só essa vez. Romanos capítulo 6, versículo 16, ele diz: não sabeis vós a quem vos apresentar por servo para lhe obedecer. Somos servos daquele que obedecei, ou do pecado para a morte. Olha só. Ou da obediência para a justiça. Cuidado com o embaraço. É por isso que ele diz: portanto nós, pois que estamos rodeados de homens que venceram, de homens que morreram pela sua fé. Alguns no capítulo 11 nem alcançaram a promessa, como ele diz, mas eles venceram. Eles não abriram mão. Ele diz assim, há uma galeria de homens que venceram. Aí ele diz: olha para eles, se inspira, continua correndo, não para não. Ainda que o pecado está dizendo a situação deles, vai lá. O velho homem está dizendo, o velho Anderson está dizendo: vai, não tem problema não. Aí o Espírito Santo de Deus está dizendo: tem sim, deixa eu encher a sua vida, deixa eu trabalhar. Aí ele está dizendo assim, ó, deixando todo o embaraço, tudo que foi embaraço, irmão, deixa na sua vida, se desprende, corre no nome de Jesus nesta noite sem nenhum peso, corre, batalha sem peso, continua caminhando em nome de Jesus. Terceira mentira que o velho homem nos conta: quando você quiser, você para. Cede hoje. Você tem domínio, não acredita? Não acredita? O Espírito Santo trabalhando no projeto de trabalho de santificação. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não fica mais. Aí o velho homem se levanta: o bode. Aí o bode vem: não tem problema não, é só hoje. E quando você quiser, você para. A pessoa viveu 20 anos lá, num mundão eterno, debaixo do grande Cristo. O outro diz: não, é só me embriagar.
É só um golinho. Quando você quiser, você para. Pronto. Um precipício chamando o outro. Observe o que Richard Baxter, um puritano, ele diz: somos a maior armadilha para nós mesmos. O pecado, ele tem duplo alvo, segundo Baxter, e eu acho isso tremendo. Ele diz que o primeiro alvo é remover as barreiras que se levantam contra a impiedade. Então, meus irmãos, nós que nos encontramos nesse processo de santificação, nós temos como se fossem barreiras. Olha que coisa. E as barreiras estão relacionadas com a palavra de Deus, princípios que direcionam a nossa vida. Lâmpada para os nossos pés é a nossa palavra. Aquilo que o salmista diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então olha o que o pecado faz, ele quer tirar essa barreira. Quando o pecado entra, ele tira a barreira da impiedade, aí as coisas começam a entrar. Sansão, lembra? Segundo, ele ergue obstáculos para o arrependimento. A pessoa, por causa do pecado, entra num estado de dureza que só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. A pessoa começa a endurecer. Olha o que o pecado faz. É aquilo que o escritor vai dizer: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Cuidado. Olha o que J. Becker, ele vai dizer: o pecado não seduz tanto para o erro, quanto para a confortante conclusão de que espiritualmente tudo está bem conosco. O camarada está entrando no pecado, né? Essa barreira caindo de impiedade, mas ele está dizendo: não tem nada a ver, não, é só mais essa vez, vou me levantar mais uma vez e eu vou sair bem. Diz que Sansão tinha 7 tranças, cada uma dessas tranças dentro do Midrash diz que tinha um significado. O Midrash diz que Sansão teve 7 erros, e diante disso ele não sabia, mas cada pecadinho que ele dava, Deus cortava uma trança, espiritualmente falando. E às vezes nós estamos entrando no caminho e estamos achando que não, ninguém está vendo, tudo maravilhoso, e nós estamos bem, estou orando, estou buscando a Deus, e nós estamos espiritualmente enfraquecendo. O velho homem vem crescendo cada dia mais na nossa vida, e o Espírito Santo de Deus, como se estivéssemos apagando aquele fogo. Por isso, não instigais o Espírito de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu finalizo a quarta mentira: se Deus quisesse, Ele já teria tirado esse desejo de você. Então fique em paz. No processo de santificação, nós vamos ter que combater. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes contra desejos. Aleluia! Desejos em que a pessoa, às vezes, nós temos psicólogo, como foi dito aqui, nascendo, né, com quase todo o pecado, mas o hormônio feminino, às vezes acentuado na vida do homem, e ele tem desejos homossexuais. E aí ele aceita Jesus, e agora? Ele tem que combater. Aleluia! Ele tem que resistir. Aleluia! Mulher vem de uma vida promíscua lá fora, não se satisfaz com o homem, e agora ela recebe Jesus, e ela tem que combater contra os defeitos da natureza caída. E aí, muitas vezes nós falamos: mas se Deus quisesse, Ele já tinha tirado isso da mim. Deus tem poder. Só que Deus está dizendo: segui a paz com todos, se esforce para ter paz, e segui a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Deus abençoe vocês. Maravilha. Para o Senhor bem forte, irmão Jesus bom. Ele ouviu os sons que o Espírito diz à igreja. Aleluia, que bênção, que maravilha. Nós oramos uma lembrancinha, tá? Nós temos o costume de agraciar os nossos leitores. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos encerrando por hoje, né? Por enquanto, na pausa. E amanhã à noite estaremos aqui dando continuidade a esse culto abençoado. Estaremos aqui, amados, às 19 horas, né? Louvando a Deus por mais um ano e ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite. Deus abençoe grandemente a cada um, amém? Que se esforçaram, tenho certeza, para estarem aqui prestigiando a nossa festa, o ciclo de oração. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Amados, fiquemos em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus.
Amém? Nós temos cantina, tá, irmãos? Nos ajude, nos auxilie nas cantinas. Amém? Graças a Deus. Irmão, o pastor Josias está com... Traz aqui, Josias. Quem já viu isso aqui, irmão? Quem já viu? Esse aparelhinho aqui, irmão, ó. Segura, irmão. Tá. Quebrou? Eu dou 2. Quebrou? Quebrou? Cessou, né? Foi aprovado, né, irmão? Resistência. Tá, irmãos? Eu acho que os irmãos já ouviram isso aqui, né? O irmão José está vendendo a R$5, tá, irmãos? Os irmãos querendo ajudar o servo de Deus. Amém? E vai abençoar o nosso irmão. Amém? O pastor Anderson também tem livros, né, pastor? Pastor Anderson tem livros de autoria dele mesmo. Tem título aí. Vencendo as crises do casamento, inimigos de um amor abençoado e inveja. Tá. Então, o nosso irmão pastor Anderson também tem livros de autoria dele mesmo, com temas importantes para a tua vida espiritual. Amém? Pastor Isaías, obrigado, querido, pela presença, representando o nosso pastor presidente, né? Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Nosso irmão Humberto, Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos agradecendo ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua gloriosa palavra que tem falado aos nossos corações, tem nos exortado, Senhor, nesta noite, e que o Espírito Santo aplique a tua palavra em nossos corações, ó Pai, para que possamos viver em santificação e a paz com todos, ó Deus. Abençoa a tua igreja, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda o teu povo, ó Pai. Nós te agradecemos e exaltamos o teu nome. Amém e amém, Jesus. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo seja com a igreja e com ela permaneça para todos sempre. Vamos dizer todos? Amém.